A última reforma protestante. Você pode falar um pouquinho mais forte, diga comigo. A última reforma protestante. Isso, eu gosto da igreja interagindo. Nós estamos aqui num culto vivo. Sempre digo isso, não estamos aqui no enterro. Por mais que o cinema seja um local agradável, está aí com uma boa luz, uma boa cadeira, uma boa iluminação, um bom ar, um bom clima. Nós estamos aqui vivos, amém? Então diga, a última reforma protestante. Por que a última? Porque nós cremos que, deixa eu falar da minha parte, que Jesus está fazendo a curva para voltar, para buscar a sua igreja, e nós precisamos nos posicionar e alertar os eleitos, precisamos dizer, acautelai-vos, como disse bem Jesus, como disse Pedro e como disse Paulo, acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos dos maus obreiros, dos cães, acautelai-vos, que nós possamos ter esta atenção. E hoje nós vamos entrar numa mensagem que nós falamos, nosso apóstolo prega isso há mais de 40 anos, minha saudosa mãe pregava, nós falamos isso, é a coluna vertebral do Evangelho. Se você não entender que você foi escolhido antes da fundação do mundo e predestinado para o louvor da glória de Deus, você não consegue entender e ter uma relação com Deus. Então hoje nós vamos estudar, coloca para mim o tema de hoje, a ilusão do livre-arbítrio, uma prisão disfarçada de liberdade. Olha só, como que está a igreja hoje? Infelizmente, acha que está livre, de fato está livre, porque a obra espiritual foi feita. O Senhor nos libertou do império das trevas, diz a palavra, Ele nos transportou para o seu reino. Porém, é uma liberdade que não é usufruída. Então, essa sensação de liberdade, muitas vezes, está cativa pela falta de conhecimento. Então, é uma prisão disfarçada de liberdade. O que é essa prisão? É a ilusão do livre-arbítrio. Muitos já ouviram essa expressão, ela é muito falada no meio evangélico protestante, mas eu quero mostrar para você que isso não está na Bíblia. E nós temos um slogan, se está na Bíblia, nós cremos, e se não está na Bíblia, nós não cremos, porque não é da parte de Deus, é ensino de homem, é ensino de alguém que não foi Deus que ensinou. Então, nós vamos mais uma vez mergulhar, debruçar na palavra, para crescermos nessa graça e nesse conhecimento. Você está pronto para receber esse banquete? Eu falava domingo passado, olha, aqui você não vai receber um alimento raso. Paulo vai dizer, leite tive que dar para vocês não estavam prontos a receber um alimento sólido. Então, eu sempre imagino a frustração do apóstolo Paulo chegando para os seus irmãos em Cristo, para as suas ovelhas ali, para a igreja de Cristo, falando, olha, eu não posso dar um alimento sólido, porque vocês estão tendo que beber leite, vou ter que voltar para as coisas rasas. E eu louvo a Deus, porque nós fomos chamados como ministério, falando um pouco da nossa identidade, Igreja Cristo Vive, localmente falando, nós somos chamados como eu digo isso, não é soberba, mas essa clareza de quem nós somos, como uma pós-graduação. Você está aqui, sabe, aprofundando e mergulhando em coisas profundas. Eu falava domingo passado, nós não vamos ficar lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, é o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não podemos crucificar Cristo novamente, nós não temos que ficar todo o culto falando, se Jesus vier hoje, Ricardo, você vai ou você fica? Se Jesus vier, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, mas nós temos segurança da nossa salvação. E domingo que vem eu vou falar sobre isso, sobre sermos salvos para todo sempre. Mas o que eu estou dizendo aqui nessa pré-introdução, que a graça de Deus, ela te coloca num lugar de segurança teológica e espiritual. Nós não precisamos ficar fazendo malabarismos teológicos, manobras teológicas. Nós não precisamos ficar num alimento raso, sabe? Eu aceito Jesus, eu não aceito. Que aceito Jesus? Eu não tenho poder de aceitar nada. Foi Ele que me escolheu. A gente vai ouvir isso hoje. Eu estou aqui já preparando seu coração. Então se prepara que você vai entrar mais uma vez nessa universidade da graça, nessa pós-graduação. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado e falar assim, fica acordado, porque vem alimento sólido para a tua vida nessa manhã. Vem alimento do trono de Deus. Amém, minha tia? A palavra de Deus diz em Romanos 3, verso 10, como está escrito? Está escrito sim ou sim, igreja? Está na Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia aí que você vai conferir. O telão está mostrando o que está na palavra, só para facilitar a nossa didática aqui. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está escrito isso, igreja? Está escrito isso. Ou seja, todos nós carecemos da sua glória. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não fomos nós que buscamos a Deus, pelo contrário, foi Ele que nos buscou. Essa palavra hoje vai fazer morada no teu coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, para que a gente pudesse falar com esse Deus predestinador mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por tudo que estamos vivendo nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque já te louvamos com cânticos, com sementes. Te louvamos, Pai, através da comunhão dos santos, porque isso é adoração, amarmos uns aos outros, Pai. É adorar o teu santo nome, Jesus. Obrigado porque nessa hora nós estamos agora bem acolhidos aqui fisicamente, Jesus, para receber um alimento são, Jesus,
para receber uma palavra que não é de homem, que não é, Pai, palavra de sabedoria humana, mas é uma palavra que vem através da tua presciência, Jesus. Como disse o apóstolo Pedro, fomos eleitos pela presciência de Deus Pai, por um desígnio, por uma determinação e graça, Jesus. Estamos aqui, somos esses eleitos, Pai, e nós queremos agora, Jesus, ouvir a voz do bom pastor. O bom pastor, Pai, é aquele que apacenta as ovelhas com amor, com justiça. Tu és o bom pastor, Tu és o verdadeiro pastor das nossas almas. Deus, que não seja eu, mas o Senhor em mim, o Teu Espírito a falar. Pai, nós vamos olhar para a Tua palavra, nós vamos crescer nas Escrituras. E Jesus, a palavra não voltará vazia, ela já está cumprindo desígnios, propósitos, pelos quais o Senhor estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Assim nós cremos e assim nós falamos. Fala-nos, Deus, porque como filhos estamos prontos para ouvir a voz do Pai. Oramos, igreja, em o nome de Jesus. E aqueles que estão prontos para receber o alimento do trono, digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, bispa. Irmãos amados, povo de Deus, família da fé, povo de propriedade exclusiva, aqueles que são eleitos segundo a determinação e graça de um Deus soberano. É você, diga amém. Amém. Bispo, o que é isso que você falou? Isso é a sua identidade em Cristo. É o que a Bíblia diz que você é. Você precisa conhecer a palavra. Hoje nós vamos tocar, você já percebeu, em um tema bastante polêmico. Polêmica, olha só. Hoje nós vamos tocar em um tema polêmico aonde? No meio, talvez tradicional, no meio evangélico protestante, que é essa questão do livre-arbítrio, uma expressão muito usada, até mesmo por aqueles que não são crentes, usam essa expressão e muitos sem sabedoria não sabem o que estão dizendo. Muitas pessoas acreditam que o homem ele tem o poder de escolher a Deus. Eu não queria aqui ficar dando anestesia muito não. Eu quero já entrar no âmbito da mensagem, porque eu tenho muito versículo para ler com você. Eu escolho a Deus. Muitos têm esse pensamento porque foi passado de forma errada, porque isso não está na Bíblia. Foi passado através de tradições humanas. Mas a tradição diz isso, mas eu digo, a tradição muitas vezes está errada, nós temos que o que diz a palavra, não o que diz a tradição. E muitos acreditam nesse grande erro, eu posso dizer uma mentira teológica, mais do que isso, é um pecado contra a soberania de Deus. Olha só que coisa séria. Bispo Fê, como é que você fala isso, amado? Se é algo que Deus não disse e que as pessoas atribuem a Deus, é um pecado contra a soberania de Deus. É um pecado você mudar algo que não é a verdade estabelecida pelo Deus soberano. Então, para falar sobre o livre-arbítrio, para falar sobre essa ilusão, nós precisamos primeiro entender a soberania de Deus. Eu acabei de falar na pré-introdução, a predestinação, ela é uma coluna vertebral do Evangelho. Se você não entender isso, fica tudo desconectado. Então, nós precisamos entender, uma coisa está ligada à outra, não é uma coisa ou outra, é tudo isso, é a graça de Deus. Tudo que nós estamos estudando há 8, 9 mensagens aqui sobre a presciência, sobre a eleição, sobre lobo versus ovelha, sobre os filhos de Deus, os filhos do diabo, isso tudo é o pacto da graça que foi anunciado ao apóstolo Paulo, que foi levado de forma espiritual. Ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu sei que eu fui levado e ouvi da boca do justo coisas inefáveis. E Paulo é levantado então para anunciar a nós, gentios predestinados, que não somos judeus, o pacto da graça de Deus. Então, eu estou aqui trazendo para você o que é a soberania de Deus nessa introdução. E eu gosto de falar sobre a soberania de Deus lendo Isaías 46, porque mostra de uma forma muito clara quem é o Deus que é soberano. O verso 3 em diante diz assim, ouvi-me a casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice. Olha o que Deus está dizendo através do profeta, desde o nascimento até a velhice, eu serei o mesmo. Isso é Deus dizendo. Deus é o mesmo, sim ou sim, igreja? Eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, eu vos carregarei. Quem que carrega? Deus carrega. Já tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Quem salva quem? Deus carrega, Deus sustenta, Deus do nascimento até a velhice, está dizendo o profeta, que carrega e que nos salva. Verso 5, a quem me comparareis para que eu seja igual? Então veja aqui a soberania de Deus, ele está dizendo de outro, ele está dizendo dele mesmo, eu sustentarei, eu serei o mesmo, eu não posso ser comparado, e as coisas semelhantes confrontareis comigo? Verso 6, os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives para que façam um Deus com letra minúscula, e diante deste prostram e se inclinam, sobre os ombros tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e ali ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra das suas tribulações. Esses são os deuses do século. Esse é o Deus da ideologia. Jonathan, meu amigo,
Gabriel, esse é o Deus que a igreja, infelizmente, não conhece. Esse é o Deus que muitas vezes está aí sendo buscado, mas é um Deus com letra minúscula. Não responde, não fala, e Deus está dizendo, não, eu sou o que salvo, eu sou o que sustento desde o nascimento até as cãs brancas, eu sou o que manifesta a salvação. E ele diz no verso 8, lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, olha como a palavra de Deus é forte, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Olha só a palavra, não está dizendo de um Deus do mundo, de um Deus com letra minúscula, que não responde, que não fala, mas eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu pergunto da parte de Deus, existe outro que possa ser comparado a Cristo? Não há. Eu sou. Como ele se intitulou a Moisés na sarça ardente, olha, como é que eu vou lá, Faraó? Diga que eu sou, te enviou. Isso é a identidade do nosso Deus. Ele diz, eu sou Deus. Verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, isso aqui é para você tremer e temer diante de Deus, para você ter reverência. Ele anuncia desde o princípio o que há de acontecer, desde a antiguidade, e as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amados, isso aqui mexe comigo. Porque isso aqui me coloca no meu lugar, e deve colocar você também no seu. Não é a minha vontade. Igreja, vamos todos juntos, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer da parte de Deus. Fala comigo assim, não é a minha vontade, mas é a vontade do Deus soberano que vai prevalecer. Olha o que está escrito, ainda sucederam, e digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso aqui é para a gente, desculpa a expressão, pôr as barbas de molho, isso aqui é para a gente se colocar, sabe, o rabinho entre as pernas, e a gente se falar, Deus é Deus, Ele é o Criador, eu sou a criatura, e nós nos colocarmos. Porque hoje o homem tem um peito de pombo, não, porque eu, quem está aqui, a Ju, eu, isso e aquilo, e outro, fica tudo... Eu que falei, não, é a vontade de Deus. Mas eu quero falar algo aqui com a mão na Bíblia, e eu quero que você entenda a seriedade do que eu vou dizer. Esta igreja é direcionada e comandada por Deus. Eu, Fernando, não teria a capacidade alguma humana de estar onde eu estou e de liderar a sua vida e de liderar essa igreja, não teria. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui não é partido A, partido B, partido C, polarizado. Não, isso aqui é uma obra de Deus. E todos nós aqui temos que ouvir essa voz e falar, o conselho dele permanecerá de pé e ele fará toda a vontade dele. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Recentemente, já faz 4 anos, estamos indo para 5 anos, nós passamos por um luto aqui, uma transição. E muitos questionaram, mas onde está Deus? Deus está no lugar que Ele sempre esteve. A vontade dEle foi cumprida. E eu estou falando num lugar de filho, num lugar de um coração que sofre de ter o luto de uma mãe. Você sabe o que nós passamos aqui, mas essa foi a vontade de Deus e não a nossa. A vontade de Deus, ela é feita independentemente, muitas vezes, do que nós estamos sentindo na nossa carne. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Mesmo quando a gente sofre, porque Deus tem um propósito. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam o seu nome. Então entenda o que nós estamos vendo aqui na palavra, isso aqui é muito sério. A vontade dele será feita. Ele falou, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Quem que chama quem? É Deus que chama. Não fui eu, nenhum só quer, nós começamos, nenhum sequer. Todos extraviaram. Todos carecem, é o que diz a palavra de Deus. Todos pecaram. Olha o que Deus está dizendo, eu chamo a ave de rapina. Você já viu aquelas aves migrando de um lado para o outro? É Deus que chama. Ele está falando, eu chamo o homem do meu conselho. Eu disse e eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Ouvi-me vós, você está ouvindo a voz de Deus? É Deus, não é o Fernando que está dizendo. Os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Verso 13. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Diga comigo, Deus é soberano. Olha, o que nós estamos lendo aqui da parte de Isaías é algo que tem que gerar em nós um constrangimento do Espírito, de nós falarmos, espera aí, mas eu não concordo, mas eu não sei o que, veja bem, isso não faz sentido. Deus é soberano. A vontade dele é manifestada. Mas eu não tenho conhecimento. A sua falta de conhecimento só mostra quão longe você está de um fato, mas não invalida o fato. Entenda isso. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Tá bom, você só estava longe desse fato. Você está ouvindo hoje. Deus é soberano e ponto final. E não é um soberano mais ou menos. Porque uma vez eu estava com um pastor amigo meu, ele falou assim, eu creio que Deus é soberano, não como o Fernando, eu creio que ele é um pouco menos soberano. Porque ele crê que o homem escolhe a Deus. O pastor falou isso, eu não vou dar os nomes, mas se eu desse, ia cair para trás. Ele falou, eu creio que Deus é soberano. Não como você, Fernando. O que? Esse Deus é soberano até que parte? Até o homem poder escolher ele? Não, Deus é soberano em todo o tempo.
Olha como está a igreja aí fora. Então vamos voltar aqui para as coisas que nós estamos aprendendo. Diga mais uma vez, Deus é soberano. Quando nós olhamos para a igreja atual, nós constatamos que uma das razões porque se vivem dias tão difíceis para o reino, dias tão desafiadores talvez, como a igreja de Cristo, é pela falta de revelação, e eu estou dizendo, de pregadores. Quando a gente fala de Oséias, que a gente sabe de cor e salteado, a falta de conhecimento gera destruição. Só que se a gente continuar lendo o texto, eu li há 2 domingos, está falando que a falta de conhecimento vem por conta dos líderes, que não estão entregando conhecimento ao povo. Então isso vai ser cobrado da liderança, dos homens que foram colocados por Deus, para pregar a sua palavra. Então, por conta da falta de revelação de muitas lideranças, existe muito entulho nas igrejas. E revelar nada mais é do que você trazer à luz ao que estava oculto. Quando nós falamos aqui, isso é uma revelação, não é algo disruptivo e novo, é algo que sempre tem na Bíblia, só que o Espírito traz luz, não é o Fernando ou quem está pregando que está revelando, é a palavra que revela aquilo que sempre Paulo diz, os mistérios que estavam ocultos estão sendo revelados aos profetas, aos santos. Então entenda que hoje Deus está trazendo luz a algo que talvez estivesse escuro no seu coração, que estivesse escondido. A revelação ela é fundamental para que o pregador não pregue da sua carne, dos seus pensamentos. Se eu fosse aqui, igreja, pregar o que está no meu coração, talvez seria uma mensagem muito mais macia para o teu coração. Faria carinho, você ia sair daqui muitas vezes, sabe, com aquele ego massageado, mas isso não gera confronto, não gera transformação. Pelo contrário, por isso que a igreja não amadurece, por isso que a igreja não é emancipada, não é desenvolvida. É uma igreja infantilizada, que precisa sempre de uma mamadeira. Sabe a criança mamãe, você precisa ficar pegando no colinho. Não, eu estou aqui para levar você para algo que é perfeito. E como que eu sou levado àquilo que é perfeito? Através da palavra. A palavra nos conduz à perfeição. Nós ouvimos isso domingo passado, você precisa estar comigo nessa série, em todas as mensagens. Então estamos trazendo luz, não pregando algo da carne, para que nós entendamos o que o Espírito quer dizer à igreja. Como que diz as cartas? O Espírito diz à igreja, não é o pastor humano que diz, é o Espírito que tem que dizer à igreja. Por quê? Porque esse é o Espírito da profecia. Então, muitos pregadores, infelizmente, estão condicionando o povo de Deus a erros grandiosos. Milhares de pessoas ouvem coisas que não têm base bíblica, mas é repetido por anos. 160 anos, talvez, aqui no Brasil, o Evangelho está sendo repetido de uma forma e coisas que não estão na Bíblia. Milhares de pessoas ouvem coisas que não têm base alguma Bíblia. E qual que é o pior? Praticam e seguem. Porque nunca pararam para abrir a Bíblia, para conferir coisas espirituais. Não, o pastor diz, está falado. Não. Você tem que ver o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor disse, é o que a palavra diz. Se o pastor está dizendo algo da Bíblia, amém, nós cremos. Agora, se o pastor está dizendo algo da carne dele, alguma coisa que não está fundamentada na palavra, nós não pegamos. Então, a igreja de Jesus, à volta do mundo, por conta desta falta de revelação, eu estou na introdução aqui, eu quero contextualizar você, porque é a última reforma protestante. Porque a igreja está enferma, amados, está doente. E nós precisamos que a igreja entenda que o significado desta revelação tão poderosa, que é a nova aliança, a graça de Deus, porque isso vai gerar o quê? Eu creio, Jesus fala que antes da sua volta haverá um grande avivamento. Eu creio que o que precede o avivamento é uma reforma. Se você estudar a história da igreja, é assim que funciona. Nós queremos viver um avivamento, mas o avivamento ele vem após um período de reforma. Sempre foi assim durante a história da igreja. Por quê? Porque o avivamento coloca o holofote no homem. E se o homem não estiver reformado, vai avivar o quê? Vai mostrar o quê? Como é que está a igreja aí fora? Precisa de uma reforma antes. E depois de uma reforma, aí vem a luz da palavra e aí um grande avivamento. Então entenda onde eu e você estamos, o quanto é fundamental que as pessoas ouçam a voz do Espírito nesses tempos finais. Se você soubesse quantas páginas tem o meu esboço, você ia entender por que eu falo tão rápido. Mas vamos lá. A minha esposa estava aqui comigo agora, ela abriu assim, porque eu mando esboço para o pessoal perguntar, ela falou, você vai ler tudo isso de versículo? Eu falei, vou, confia no Pai. Vamos lá. Gálatas 2, a gente já leu bastante, Gálatas 2, 11 diz assim, quando porém, eu amo isso aqui, por que a gente precisa ler isso aqui? Porque eu citei domingo passado e eu queria mostrar que o que eu estou fazendo aqui da parte de Deus, confrontando erros teológicos, é algo bíblico. Porque a gente fica, Daniel Santino, muitas vezes num lugar, a gente, não vai falar, porque vai pegar mal com o irmão. Cara, eu tenho que ser gracioso no que eu falo, mas eu tenho que estar posicionado. O que a Bíblia diz? Mas o irmão vai ficar chateado. Vai ficar chateado comigo? Não, eu tenho que tirar ele do engano, do erro, do engodo. Um monte de gente estava lá fazendo um monte de coisa que não prestava, estava lá debaixo de maldição e de morte, que é o ministério legalista, que diz a palavra. Eu vou ver isso, vou olhar e vou falar, não vou falar. Tem que falar, Pedrinho. Então, olha o que Paulo fez. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio de Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O apóstolo Pedro foi o único cara que andou sobre as águas. Tirando Jesus, logicamente, que era o próprio Deus. Esse que a sombra curava. Paulo está dizendo, olha, quando ele veio de Antioquia, eu tive que confrontar ele no grupo do WhatsApp, sem ninguém ver, eu e ele quietinho. Foi assim? Não, face a face.
Então o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado por Deus para pregar aos gentios, ele confronta Pedro face a face porque ele tinha se tornado repreensível. Por que a Bíblia diz através de Jesus que nós devemos ser santos e irrepreensíveis? Paulo diz isso. Pedro tinha se tornado repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Tiago era outro judeu, legalista. E antes de chegar então Tiago, imagine a cena, está Cefas lá, está Pedrão lá comendo com os gentios. Quando, porém, chegou Tiago, afastou-se por fim e veio apartar-se temendo os da circuncisão. Imagina a cena. Pedro está lá com o povo da graça, com a gente, vivendo a graça. Aí chegam os legalistas, ele, peraí, não vamos ver com esses caras aqui não, né? Tipo, temendo os da circuncisão. O que é a circuncisão? É a lei. São dois pactos. A circuncisão, lei, a incircuncisão, graça. Então, olha o que diz agora, eu estou no 13. Também os demais judeus dissimularam, olha que palavra forte, com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela própria... Até Barnabé, até você, Barnabé, se deixou levar pela dissimulação deles, verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Igreja, nós precisamos de homens que usem a Bíblia como uma medida de fé. Não é segundo a história da carochinha. Não é segundo a ideologia, não, sei lá, A, B ou C. Paulo está falando, olha, quando eu vi que os caras não estavam vivendo segundo a verdade do Evangelho, qual que é a régua? A palavra. O que Paulo falou? Não vou falar para não ficar mal comigo. Quando eu vi que eles não seguiam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, presta atenção, Paulo fala, Pedro, olha que confronto do Espírito. Se, sendo tu judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que perguntinha? Essa é a pergunta, ou esta é a pergunta que nós precisamos fazer para a igreja de Cristo atual. Igreja, se nós não somos judeus, se nós não temos sangue israelita nas veias, por que nós estamos obrigando os gentios a viverem como judeus? A igreja hoje vive como judia, como judeus. E veja que Paulo fala de simulação, ele estava dissimulando. Até Barnabé estava ali com ele dissimulando. Então era aquela coisa meio constrangedora. Não, está chegando o meu time. Estava chegando o Tiago, estava chegando os da circuncisão, estava chegando os legalistas. Estava chegando lá os Black Binders, como é que é? Os Big Binders, como é que é isso aí? Estava chegando os caras lá, eu não sou da série. Estava chegando o cara, Aí Pedro fala, não, está chegando o meu povo, deixa eu dar uma... Não, porque Pedro já tinha entendimento da graça. O que ele fala na sua última epístola? Antes crescei na graça e no conhecimento. O que esse Paulo fala são coisas difíceis de entender, mas é poder do Espírito. Ele teve a revelação da nova aliança. Então veja que nós precisamos dizer na presença de todos. Esse vídeo precisa correr, as pessoas precisam ouvir. A igreja de Cristo precisa ouvir que nós não podemos, sendo gentios, viverem como judeus. E aqui é mais sério ainda, porque Cefas, Pedro, era judeu. E ele, sendo judeu, estava vivendo como gentil e obrigando os gentios a viverem como judeu. Que salada! Igreja, apóstolo que andou sobre as águas, ele foi confrontado porque a Bíblia diz que ele tenha se tornado repreensível. Então, veja, ele toma uma bronca ali de Paulo, em outras palavras. Essa dissimulação não é de agora. O que a igreja de Cristo está vivendo agora é algo que aconteceu desde o passado. Desde a época dos apóstolos, já tinha uma dissimulação. E nós precisamos, então, estar posicionados para que porque Barnabé andava com Paulo, então nós temos que olhar para quem está ao nosso lado e nos posicionarmos aí. Não seja dissimulado. Não misture lei com graça. Continue na nova aliança. Entenda a soberania de Deus. A igreja de Jesus hoje está obrigando os gentios a viverem como judeus, obrigando a guardar preceitos da lei, do judaísmo. Entenda isso. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Se eu trago Moisés para o altar, eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. O que Paulo disse? Se a justiça é por obras, se é por lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Mas se eu creio que Cristo verteu o sangue na cruz dele para me livrar do pecado, da maldição e da morte, da lei, e ele mesmo disse, o fim da lei é Cristo, tetelestai, está consumado. E eu pego e falo assim, não, mas isso aqui também faz sentido, isso aqui também tem um ar de espiritual. Se é lei, amado, se é Moisés, acabou, o pacto foi encerrado. Só que a igreja hoje quer trazer isso. É Pedro sendo dissimulado, e dissimulando Barnabé. E dissimulando quem é que faz isso. Então, em Gálatas 2:2, a palavra de Deus diz assim, subi em obediência a uma revelação, é o que eu citei na pré-abertura, na pré-introdução. E lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo, ele está falando dos 12, aqueles que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr
ou ter corrido em vão. Paulo expôs o evangelho da graça por revelação aos que pareciam de, como ele diz aqui, maior influência, aos primeiros apóstolos. Esses primeiros apóstolos, eles pregavam, eu preciso que você entenda, os primeiros apóstolos pregavam Jesus no dia da carne. Talvez alguém esteja entrando aqui hoje, mas o que é Paulo, o que é Pedro? Os 12, que você conhece a palavra, os discípulos, eles pregavam Cristo da carne, porque eles conviveram com Cristo da carne. Eles foram, chamados para os judeus. Paulo não viveu com Jesus dos dias da carne. Paulo é um apóstolo que é levantado depois da morte de Cristo para pregar para os gentios. E ele vai anunciar o Cristo ressuscitado, ele vai anunciar o pacto completo. A ele foi dada essa revelação. Os 12 não tinham essa revelação. Pedro vai ter essa revelação porque ele vai ouvir de Paulo. Pedro, que andou com Cristo, ouve de Paulo o que é a graça de Deus, e no fim da sua epístola ele escreve: antes cresça na graça e no conhecimento. Não foi Paulo que falou antes crescer na graça, foi Pedro que falou. Nós estudamos isso domingo passado. Então Deus é quem chama. Eu já li o 16? Para pregar. Não, põe Gálatas 1,15. Eu já li o 1,15? Não. Olha lá. Quando, porém, ao que me separou antes, quando que nós somos separados por Cristo? Paulo sabia, ele tinha revelação. Quando, porém, eu fui separado antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. É o que eu acabei de dizer agora, Paulo falando: olha, eu fui chamado antes de nascer para essa revelação, esse é o meu propósito de vida, pregar para os gentios, essa revelação, sem detença, não consultei carne ou sangue. Ele não foi consultar os caras, tipo, deixa eu ver o que vocês acham. Ele falou assim: eu entendi que eu fui chamado para isso, eu não preciso da aprovação de ninguém, o Espírito me revelou, eu ouvi coisas inefáveis, eu fui separado antes da fundação do mundo, e eu estou pregando para os gentios, e ele foi o cara que estabeleceu as primeiras igrejas. Então Deus é quem chama. Fala comigo, Deus é quem chama. O que é isso? Isso é graça. Paulo, ele foi falar da revelação que ele recebeu do Senhor, ele não foi discutir com os outros apóstolos, sem detença, não consultei carne e sangue. Aí hoje o povo fala: não, vamos fazer uma roda. Fazer roda do quê, cara? Ciranda? Roda das cadeiras? Deus deu uma revelação, eu tenho que pregar a revelação. Deus deu o conhecimento, eu tenho que pregar o conhecimento. Paulo não foi pedir autorização para Pedro para pregar, sem detença, não consultei carne ou sangue. Eu fui lá e preguei o que Deus me chamou. Então nós também não temos que ficar discutindo com ninguém, nós não temos que ficar misturando lei com graça, porque senão traz desgraça. Nós temos sem detença, nós temos que pregar o Evangelho. Pô, nem um amém nessa hora, eu achei que a igreja ia vibrar agora. Nossa, esse amém foi pior que a plateia do Silvio Santos num domingo. Amado, sem detença, nós fomos chamados para pregar a nova aliança. É isso. Quem quer dinheiro? Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa manhã? Nós somos chamados para pregar o que Deus tem nos revelado. Romanos 16, 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo... isso aqui é ousadia do Espírito, hein? Paulo está dizendo: o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio nos tempos eternos. Eu não sei você, mas eu me arrepio quando eu leio isso. Que Paulo está falando: eu fui chamado para pregar algo que estava em silêncio, desde os tempos eternos. Fala comigo assim: a graça sempre foi o desejo do coração de Deus. Estava em silêncio, estava guardado. E a lei serviu de aio, de guia, por conta das transgressões, diz a palavra. Mas o desejo de Deus era sempre lá para o futuro, era a graça. E Paulo está falando: eu fui chamado para pregar esse evangelho, Beni. Eu fui chamado para pregar essa graça. Aí muitos falam: mas por que eu não soube disso? Eu não sei, meu amado, porque há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu sei que a Bíblia está dizendo que Paulo falou: olha, estava guardado em silêncio desde os tempos eternos, e eu fui chamado para pregar isso. Entenda que Deus tinha um pacto, que é a graça. E ele sempre esteve ali, no coração de Deus, guardado como um diamante. E depois que Jesus então consuma a cruz, consuma o pacto na cruz do Calvário, ele revela isso ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 6, diz assim: agora, porém, irmãos, se eu vou ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência. Quando eu digo assim, às vezes eu uso essa expressão, alguns podem ficar um pouco... Esse ministério é um ministério de ciência. Eu não estou falando da ciência do mundo, eu estou falando dessa ciência de Deus. Revelação ou ciência, ou de profecia ou de doutrina. Nós temos que ter profecia, doutrina, nós temos que ter essa ciência do Espírito. Nós temos que ter a direção do céu. Então tudo isso é parte do nosso ministério. Isso é parte desta última reforma protestante, que eu creio que vai trazer um grande avivamento para a igreja de Cristo para os últimos dias. Então eu queria te contar uma coisa, ainda nesse início de mensagem. Até a chegada do nosso ministério, eu digo isso em muitas pregações, e agora
Coloque amor nas minhas palavras, eu posso dizer isso. Isso aqui não é nenhum tipo de soberba, pelo contrário, mas é a realidade, porque talvez você chegou aqui faz um mês, um ano, não sei, 5 anos. Quem está aqui? A Michele. Michele, você conhece esse ministério há muito tempo? Minha diaconisa. É você, Michele? Ah, tá. É porque tem muita luz aqui, às vezes eu vejo só umas sombras. As pessoas não falavam graça e paz. Não falavam. Era, como a lei dizia, paz do Senhor. Deus o guarde, tudo isso. Lá na década de 80, 90, o nosso apóstolo se levantou para pregar isso em rede nacional. E teve até o carro metralhado por grandes igrejas. Você tem que entender a história disso aqui. O sistema, ele é mais sujo do que você imagina. Porque alguém começa a desmascarar, a pregar a verdade, aqueles que lucram com a mentira se levantam para calar essa voz. O apóstolo teve carro metralhado, teve coisas, enfim. As pessoas não diziam graça e paz, era Deus te abençoe, ninguém falava abençoado. Hoje, você vai na igreja católica e falam graça e paz. Como é que pode um negócio desse? E eu não estou falando assim, que falem, que entendam, que nós sejamos cada vez mais essa voz de pulverizar isso aos 4 cantos do mundo. Porque é urgente essa reforma. E eu creio, aqui nas minhas conjecturas com Deus, eu creio que a gente está prestes a entrar numa segunda onda do crescimento da graça de Deus. E isso passa pela nossa vida, isso passa por São Paulo, isso passa por você que está sentado aqui. Por algo que talvez você nunca tenha imaginado. Isso passa pela vida desses jovens que estão aqui sentados. Você precisa entender a seriedade. Eu não estou aqui pregando para, desculpa a expressão, encher linguiça num domingo de manhã para você sair daqui. Eu estou aqui pregando com um propósito eterno de Deus que vem de antes da fundação do mundo, que você precisa entender isso e se posicionar e achar o teu lugar nessa luta, nessa grande engrenagem espiritual, para que a obra seja expandida, para que a graça seja revelada. E você precisa entender o que é essa igreja para o mundo. Em 1 Coríntios 14, 26, diz assim: quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Isso é um culto. Paulo vai dizer o que é o culto racional. Então aqui não tem uma gente falando ao mesmo tempo, uma coisa rodando no teto, saindo das cabeças. Não, aqui tem ordem e decência. Esse é o culto racional. É racional, você entende o que está acontecendo aqui. Então Paulo deixa claro a forma de nós vivermos o Evangelho. É conhecer a revelação do pacto. Ele diz, traga revelação. O que você está recebendo essa manhã? Revelação. E a revelação não é do coração humano do pastor, mas é a revelação da sã doutrina. Foi Deus que estabeleceu isso. Foi Paulo que aqui falou, o meu Evangelho, segundo foi me revelado, ele estabeleceu isso para a igreja gentílica. Então vamos refletir. Eu não sou judeu. Talvez tenha algum judeu aqui no meu vídeo, acho que não. Mas eu não sou judeu, eu creio que você não é judeu. Nós não somos israelitas. Como é que então nós podemos viver o nosso evangelho baseado nas coisas judaizantes? Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. É assim que a igreja está vivendo. Efésios 1,17 diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Igreja de Cristo, o que está acontecendo nessa manhã? O Espírito Santo de Deus, ele está trazendo revelação no pleno conhecimento dele. Não é no conhecimento do Fernando, é no conhecimento do Senhor. Então, esse Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus é o Espírito que fala à igreja. Quando você tem um Espírito de revelação, o que você entende da palavra não é coisa de homem, é coisa do Espírito. É muito comum as pessoas falarem, eu tinha lido esse versículo 10 vezes, a minha vida inteira eu li isso aí, eu preguei isso aqui, tem pastores aqui que falaram para mim, eu pregava isso aí e não entendia. Por quê? Porque não tinha a revelação do Espírito. E depois que tem a revelação, não é do homem, é do Espírito. As coisas são iluminadas, os olhos são iluminados. Efésios 3,3 diz, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Isso é Paulo escrevendo. O que eu estou narrando aqui, eu estou mostrando o que a Bíblia diz, né? As evidências. Me foi dado a conhecer este mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Igreja, as ovelhas que têm ouvidos de ovelha, eu estou falando em termos espirituais, porque ninguém aqui tem ouvido de ovelha, tá? Mas espiritualmente falando, aqueles que têm ouvidos espirituais, que têm a mente de Cristo, que têm um coração circuncidado pela palavra, elas têm a capacidade de receber de Deus uma revelação de mistérios que estavam ocultos. Por que eu falo aqui que eu fico arrepiado, que eu fico emocionado, que eu fico constrangido? Porque isso é o amor de Deus pela mim e pela sua vida. Nós estamos tendo a graça de Deus de receber mistérios que estavam ocultos. E muitos não valorizam isso. Muitos não conseguem compreender a dimensão disso. Muitos ficam olhando as coisas da carne, olhando o outro na carne, não no espírito. Mas, cara, olha para o que Deus está te dando, olha pela revelação que Ele está te dando. Muitos acreditam que tem um controle absoluto sobre a salvação. A sociedade prega isso, siga o seu coração. Você pode tudo, basta você querer. Mas quando o assunto é em relação à salvação, a Bíblia desmonta essa ilusão.
Você pode tudo, basta querer, vai lá, corre atrás da tua vida profissional, material. Agora, em relação à salvação, a Bíblia vai desmontar esse argumento. O coração do homem, o coração humano está corrompido, incapaz de escolher a Deus por si mesmo. Então, isso aqui eu estou falando da soberania de Deus. Agora eu quero entrar nessa questão do livre-arbítrio, que é o tema de hoje central. O chamado livre-arbítrio, ele é uma mentira. Por quê? Porque a vontade do homem, ela foi escravizada desde o pecado, depois da queda. O coração do homem se tornou corrupto e corrompido por conta do pecado. Então, Adão, no Éden, ele desobedeceu junto com Eva, e após a queda, todos nós herdamos uma natureza corrompida, uma natureza inclinada para o pecado. Paulo diz isso em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Por quê? Porque um só pecou, e por conta de pecado de um só, todos pecaram. Por conta de um, nós tornamos injustos, mas por conta também de um, a sua graça, nós tornamos santos, justos, pela graça de Deus. Então, antes da cruz, nós éramos como? Nós éramos escravos do pecado. Por isso que a cruz é algo maravilhoso. Não estou falando a cruz em si, porque era símbolo de maldição, mas a obra da cruz é algo maravilhoso. A Bíblia nos mostra que sem Cristo nós somos escravizados pelo pecado. O pecado escravizou a vontade humana. O ser humano não pode escolher as coisas... o ser humano pode escolher as coisas naturais. O ser humano pode escolher a sua profissão. Eu gosto desse hobby. Hobby é ocupação, né? Que fala. Qual que é o seu hobby? Porque eu lembro da Carla Pérez, lá no Jô Soares. Vocês lembram disso aí? Os caras não sabem nem quem é o Jô Soares, né? Eu entro nos lugares também sem dar seta. O Jô Soares falou, qual que é o seu hobby? Ela falou, eu tenho um rosa, um amarelo. Achou que era um roupão. Hobby é uma ocupação. A nova geração nem entendeu a piada da piada, mas está tudo certo. Vamos continuar para as coisas do espírito aqui, que são mais profundas. Então, você pode escolher se você joga beach tênis, se você vai fazer crossfit, se você vai, enfim, você escolhe o que você quer fazer. Musculação, você escolhe sua ocupação, você escolhe sua profissão. Então, essa vontade natural, o homem pode escolher, mas espiritualmente o homem está incapacitado de escolher a Deus. Sem a regeneração, não busca Deus. Nós não podemos buscar Deus, nós não podemos querer nem agradar a Deus. É como se nós estivéssemos presos dentro de uma cela. Então, dentro de uma cela, a pessoa ela pode escolher o quê? Ela pode escolher virar para a esquerda, dentro da cela, ela pode escolher virar para a direita, ela pode escolher deitar, ela pode escolher levantar, ela pode escolher olhar para cima, olhar para baixo. Assim é o homem no pecado. Ele pensa que está livre, mas ele está cativo. Então, para cair bem no seu coração, coloca para mim na tela, escolher entre duas correntes ainda está preso, amém, igreja? Esse é o homem sem Deus. Não, eu escolhi, eu fiz. Não, você estava preso. Você estava escolhendo dentro da cela. A sua escolha era se você olhava para cima, para baixo, mas você estava preso. Não tinha como, você não tinha sido feito livre por aquele que é o único que poderia ter te livrado das garras do inferno, da maldição. Então, eu ter liberdade dentro de duas correntes, ainda eu estou preso. Sim ou sim, igreja? Então, quando alguém insiste em dizer que decidiu por si mesmo seguir a Deus, quando alguém insiste em dizer que foi a escolha dele, na verdade, foi o Espírito Santo que nos convenceu, que nos atraiu. Alguém vai dizer, mas eu escolhi isso. Não, foi o Espírito Santo de Deus que tocou no teu coração. Porque se não fosse o Espírito, você não estava em qualquer lugar, menos debaixo do cuidado de Deus. Você não escolheria Deus. A nossa carne, jamais, a nossa carne nós escolheríamos Deus. A nossa carne para nada aproveita, ela jamais se converte. Na carne, ninguém escolhe ou escolheria Deus. A nossa escolha foi porque o Espírito Santo de Deus que nos escolheu, depois que nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, Efésios, estando mortos delitos e pecados. Então, nós agora falamos, eu te recebo e te confesso, Jesus, porque o dom da fé nos foi dado, porque o Espírito Santo de Deus te convenceu a isso. E quando o Espírito convence, por que a graça é irresistível? Porque ela não tenta convencer, ela convence. Isso é a graça de Deus. Então, quando alguém insiste em dizer, essa pessoa não tem um conhecimento da palavra. O coração humano, ele é um mau conselheiro. Só o Espírito pode nos guiar à verdade. E agora eu quero entrar no tema de hoje. Qual é a verdade? A verdade é o que a Bíblia diz. Então, o que diz o livre-arbítrio? Olha o estudo de hoje. O livre-arbítrio, ele diz, você conhece, que Deus, ele escolhe, o livre-arbítrio, ele diz, Deus lhe escolhe para a salvação se você aceitar o seu convite por sua própria vontade. Deus, ele dá uma chance. Vê isso, se você quiser, estou aqui. É isso que diz o livre-arbítrio. Em outras palavras, você decide se vai se salvar ou se vai se perder. Imagina que Deus deixaria no colo do homem a maior decisão que ele pode ter na sua vida. Se ele escolhe a salvação ou a salvação não é nossa, porque ela não veio de nós, vem de Jesus Cristo. Então, nós não temos a chance de escolher se sim ou se não. A eleição e a salvação está nas mãos do homem. Isso diz o livre-arbítrio. O que diz a soberania de Deus que nós estamos estudando hoje? A soberania de Deus diz, Deus lhe predestinou e lhe escolheu antes da fundação do mundo, conforme o seu propósito e segundo a sua vontade. É isso que diz a Bíblia.
A Bíblia diz isso, você foi escolhido por Deus, você não escolheu Deus, Ele te escolheu. A soberania de Deus é a nossa segurança. Diga comigo, a soberania de Deus é a minha segurança. Muitos querem lutar com isso. Eu falo com a minha esposa, mas que loucura, mas faz você entender que isso é a segurança do nosso evangelho, da nossa vida com Deus. A segurança que eu tenho em Cristo é porque Ele é soberano. E Ele, sendo soberano, me escolheu antes da fundação do mundo. Romanos 9,16 diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. É o que eu estou dizendo agora da citação que eu pus. O que é isso? Não depende de quem quer, do desejo do homem, daquele que correu. Não, eu corri, eu cansei. Não depende disso, não depende de um esforço humano, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Então, se dependesse do livre-arbítrio, ninguém seria salvo, porque ninguém escolheria Deus. A salvação, ela está garantida porque ela vem de um Deus soberano que escolhe, que chama e que salva. Isso é maravilhoso. Esse é a maravilha, essa é a graça, a maravilhosa graça, que Deus é soberano e Ele nos escolheu. Então isso não deve gerar em nós uma passividade. Eu queria que você entendesse hoje, isso deve gerar em nós uma motivação, uma gratidão. E uma urgência de nós pregarmos isso e revelarmos isso através do Espírito, meu presbítero, às pessoas que não conhecem essa verdade. Então não é para eu sentar numa cadeira da acomodação e falar, glória a Deus, agora eu sou um eleito, um escolhido, eu sou um filho de Deus e que bênção, minha salvação está garantida porque Cristo garantiu na cruz. Não. Isso tem que gerar gratidão primeiro, tem que gerar, sabe, um constrangimento no teu espírito, mas isso tem que gerar em você também esse senso de urgência de você levantar e pregar para que as pessoas saibam qual é a verdade do Evangelho. Amém, igreja? Então, o que nos traz a segurança não é a nossa escolha por Deus, mas é a escolha de Deus para nós. É isso que vai trazer segurança para a nossa vida com Deus. Por que eu sou seguro em Cristo? Por que as pessoas falam, como é que você não pira com tanta coisa acontecendo, com tantos... Porque eu tenho segurança na soberania de Deus, e o que me traz segurança é que eu fui escolhido por Ele. E se eu fui escolhido por Ele, eu só tenho que fazer o que a Bíblia diz, ide e dei frutos. Eu estou agora indo e dando fruto para a glória dEle, porque eu fui escolhido para isso, eu fui chamado para isso. Paulo vai dizer que nós somos chamados para andar em boas obras, que de antemão o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Então o que eu tenho que fazer agora, Santilinho? Eu tenho que andar nas boas obras que esse Deus soberano preparou para que eu andasse. E não ficar batendo cabeça, tentando entender por que o outro está entrando no tanque, por que o outro está subindo para o monte, por que o outro está ralando o joelho, por que o outro está deixando de comer, tentando pôr Deus na parede. Isso não presta para nada. Anos após anos eles faziam isso, os judeus. Deus falava, eu estou farto disso, de luas, de abluções, come, não come, desce, não desce. Isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não pense você que a fé é você orar por um copo d'água e falar, vou beber essa água. Pô, isso é mandiga gospel. Tem que chamar de nome. Não, a fé está no lenço. O lenço que passou, que vendeu, a fita não sei o quê, eu peguei uma fita lá. Isso é o Bonfim que vende a fita lá. E aí a igreja está trazendo um monte de superstição, de sincretismo religioso, e o povo está lá, não, isso é fé. Você crê que você tem que comer uma água, você crê que você vai deixar de comer chocolate. Isso aí não é fé, cara. Isso não é fé em Jesus. Cadê Jesus? Se creres, verás a glória de Deus. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A minha fé está em Cristo, a minha fé não está em coisas, a minha fé não está no meu jejum, não está na água, não está em nada. A minha fé está em Jesus Cristo, na sua palavra de graça que foi revelada no meu coração. Isso é viver por fé, isso é ousadia do Espírito. Sem sentença, eu consultei nada, carne e sangue, eu estou pregando a revelação. É o que Paulo falou. Não, mas a minha fé está... Eu tirei o chocolate, eu tirei o videogame, eu tirei. Cara, você acha que a tua fé, você acha que isso move o coração de Deus? Não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um espírito compungido e contrito, é o que diz a palavra. Sem fé. A nova aliança é isso, igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque o justo viverá pelas obras da lei. É isso, não é? Não. O justo viverá por fé. Então, por fé que o justo vive. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha quem está falando assim, tenha fé, manifeste a fé, viva na fé. Porque você está agradando o coração de Deus. Oh, glória. Eu fiz um contrato com o Seba. Eu falei, Seba, para ficar aqui na frente tem que ficar sorrindo. Olha como é que ele está. Ele falou isso para mim, bispo, eu vou estar ligadão no culto. Estou vendo, está mesmo. Quando nós falamos em livre-arbítrio, igreja, a primeira pergunta que nós devemos fazer é, onde é que está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. É a expressão que eu disse, é falada, mas não existe. Então essa doutrina herege, ela é um mito que rouba a glória e a soberania de Deus. Ou você acredita na soberania de Deus, ou você acredita no livre-arbítrio. Por que eu falei do meu colega pastor que falou, eu acredito que Deus é soberano, não como o Fernando, não tanto como o Fernando, porque ele acredita que o homem pode escolher a Deus. Então, como é que Deus é soberano? Não sei, é um negócio meio estranho. Não, Deus é soberano. Temos que falar o que a Bíblia diz.
Então, ou acredito na soberania de Deus, ou eu acredito que o homem que escolhe é Deus, no livre-arbítrio. Por quê? Porque são duas doutrinas opostas. A Bíblia não fala em livre-arbítrio, mas fala de um Deus que comanda todas as coisas, que é totalmente soberano. E o livre-arbítrio, então, ele dá poder para o homem e tira a glória de Deus. Por que isso é um pecado? Porque eu escolhi Jesus, quando eu aceitei Jesus, Cara, você não aceitou ninguém. Você estava morto em delito e pecado. Eu nunca vi um morto levantar no enterro lá e falar, eu escolhi o terno. Você não escolheu nada, cara, puseram aí em você. Esse número aqui me caiu bem. O Esperandino, cadê o Esperandino? Fez um terno aqui. Ô, John, é um bom lugar para você vender seus produtos. Olha que slogan. 10% é meu, John. Eu já tenho 10% do John, do Capilari. Vocês estão vendo aí, né? No congresso. O morto não escolhe nada. Ele pode deixar lá, não. Quero ser enterrado com um terno, sei lá o quê. Sob medida. Vai pôr um Dourinhos lá, como é que chama? Vai pôr lá o terno que tinha, pegaram o mais velho. É esse que tem. Na minha época tinha um terno que chamava Ourinhos ou Dourinhos? Vocês usavam, né? Aí, ó, todo mundo comprava dos Dourinhos. Ainda tem? É uma benção. Vai que o dono está me ouvindo. É uma benção. Mas eu tô fechado com sob medida ali do John. John. A Bíblia diz assim, ó, nada tens que não sabeis pedir. Eu estou pedindo de uma forma sutil. Entendeu? Não preciso pedir. O John é uma benção na minha vida. Vamos voltar para o livre-arbítrio aqui, que é mais interessante. Ou melhor, vamos voltar para a soberania de Deus, né? O que eu estou dizendo, galera, onde nasceu essa história de livre-arbítrio? Nasceu no coração de Satanás. Isso aqui é muito sério. A gente brinca aqui para descontrair um pouco, mas isso aqui é sério. Por quê? Porque não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Então, Satanás, ele tentou ser igual a Deus. A Bíblia diz, subirei ao mais alto das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o intento do coração de Lúcifer, de Satanás. Ali foi a queda dele. Então, Satanás, ele tentou ser igual a Deus, ou melhor, ele tentou ser maior do que Deus, se assentar no trono. Então, tem gente que diz, se eu quiser, eu aceito a Deus. Se eu quiser, eu não aceito a Deus. Não é assim que funciona. Se eu quiser, se eu não quiser. Se você quiser, você vai para a praia ou você não vai. Agora, aceitar e escolher Deus não está no teu controle. A gente fala aqui, né, Deus não é coxinha que passa na festa. Você quer aceitar hoje coxinha? Não, não quero. Tem Jesus também na bandeja. Você quer? Não, hoje estou de boa de Jesus. Hoje eu vou ficar aqui comigo mesmo. Não é. Jesus não está sendo passado de bandeja. Ele é o Deus soberano, supremo, Kyrios. Está sentado no alto sublime trono, Criador do céu e da terra. Ele é aquele que todas as coisas subsistem debaixo da tua palavra. Ele sustenta a terra debaixo do teu ser. Esse é o Deus da Bíblia. Aí estão passando ele nas igrejas. Você quer ele, estão menosprezando. Não, estão vendendo, barateando o Deus soberano. Aí tem gente que fala assim, não quero ele não. Não, para mim tá bom. Você acha que Deus ia bater na portinha do teu coração? Já falei aqui, ele não é o Júnior. Não pode falar, o irmão da Sandy, né? Ele não é o irmão da Sandy que fica lá batendo na portinha do coração, falando, ei, abre a porta para eu entrar, eu estou aqui com frio, mariquinha. Esse evangelho não existe. Não existe. Eu cumprirei toda a minha vontade, o meu conselho permanecerá de pé. Nós começamos a ler. Aí esse Deus soberano, quando chega no homem, ele fala, Luquinhas, pelo amor de Deus, está frio aqui fora, abre a porta para eu entrar, deixa eu dar uma chance para mim, tira o Satanás de aí de dentro. Você acha que Deus ia pedir chance para você? Por que nos constrange? Porque eu estava morto em delito e pecado, e Deus falou, Fernando, você é um filho amado. O dom da fé foi manifestado para que eu cresça nele. Ele me escolheu. Paulo falou, antes de eu nascer, eu fui chamado antes de eu nascer, antes da fundação, que diz Jeremias, antes do ventre da minha mãe, eu fui constituído profeta das nações, antes do ventre da mãe. O que nós estudamos há 2, 3 domingos? De modo assombrosamente maravilhoso me formasse. Não é o que diz, me formasse, não é o que diz a palavra? Então a Bíblia diz, amado, que nós somos criados antes da fundação do mundo em espírito. Já estudamos isso aqui. Então isso nasceu no coração de Deus, história de livre-arbítrio. Igreja, o livre-arbítrio diz que o homem ele tem poder. Se ele quiser, ele aceita as coisas de Deus. Não é. E agora eu vou entrar na metralhadora bíblica. Você vai ler tudo isso, eu consigo ler. Primeiro ponto, Deus é quem busca o homem, Deus é quem busca e chama o homem, e não o homem a Deus. E agora eu vou mostrar na Bíblia o que eu estou afirmando aqui desde o início. Coloca para mim Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Nossa, não gostei dessa palavra. É isso que a Bíblia diz. Você sem Deus é inútil. Todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Essa é a sua condição sem o Espírito, tá? Para você que fala, eu escolhi. Não, você era inútil sem Deus. Não há um justo, não há um sequer, não há quem escolha. Em João 15,16 diz, não foste vós que escolhesses a mim. Quem que escolheu quem aqui, igreja? Não foste vós que escolhesses a mim. Jesus está falando agora.
Ah, não, essa parte eu não gostei que Jesus falou. Eu gosto do Jesus hippie, do Jesus Não. Jesus está falando, vocês não me escolheram a mim, não. Não fosse vós que escolhessem a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ei, igreja de Cristo, nós precisamos pegar isso. Não é igreja num culto que vai lá na frente e fala, eu escolhi Jesus. Não. Jesus está falando, não foi você que me escolheu, querido. Eu te escolhi. E agora ele diz para nós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome vou-lo conceda. Sabe o que é hilário, Rubens? O povo hoje fala, não, a Bíblia diz que se eu pedir o nome do Pai vai acontecer. Mas beleza, vai acontecer para quem? Para aqueles, deu o versículo inteiro, para aqueles que foram escolhidos por Ele. Eu estou pedindo aqui em nome de Jesus, eu estou pedindo. Não fosse vós escolheis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Agora, para aqueles que foram escolhidos, pedirem em nome do Pai, Ele concede. Ezequiel 34:15, a metralhadora da Bíblia, vamos lá. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz quem? O bispo Fernando Caldeira Brant. Não sou eu que digo isso, porque a ovelha não é minha, a ovelha é de Deus, é de Cristo. E Ele está falando, eu mesmo, quem é o Deus soberano? É esse Deus. Apacentarei quem? As minhas ovelhas. Você é a ovelha de Jesus, cara. Você não é uma ovelha desgarrada que está perdida aí sem dono. Ele diz, eu vou apacentar minhas ovelhas, fiquem tranquilos. Eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida, você já estava lá. O que ele faz com a perdida? Buscarei. A desgarrada torna... Não, a perdida, ela vai escolher voltar sozinha. Não escolhe voltar sozinha. Eu buscarei. Ele foi te buscar lá no Umbanda, ele foi te buscar no catolicismo, ele foi te buscar onde você estava perdido no mundo. Por quê? Porque você sempre foi ovelha. Ele falou, as minhas ovelhas vou apacentar. A perdida, peraí, eu deixo as 99 e eu busco ela porque ela é minha ovelha. Essa é a obra do Espírito. Não foi a ovelha que falou, eu queria ser daquele pastor, daquele cara, eu vou lá. Não, você é minha, querida, e porque você é minha, vem cá, vem para o meu pasto, vem aqui, eu a buscarei. A desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Bispo, a senhora da ovelha gorda, eu sei, tem umas sentadas aqui, a senhora vai rir, fala da ovelha gorda, mas continua sendo ovelha, mas ele vai destruir a justiça dele. Mas não vira lobo, não. Ele não fala, a gorda e a outra, eu vou fazer virar lobo. Agora, vingar de Leviosa, era o Harry Potter. Vira lobo. Não, Deus não faz isso. Deus não é um Deus mago, essa coisa. É ovelha. Vai ser apacentada com justiça. Mas ela vai viver pecando, querida. Vai entrar no juízo de Deus. Ele está falando, vamos ler de novo. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma ele cuida, fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Isso é o apacentar do pastor. Ele está apacentando as ovelhas, todo tipo de ovelha, com justiça. Fala assim, Deus é justo. Amados, esse é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho água com açúcar que estão pregando aí hoje, não. Esse é o evangelho verdadeiro. Em Isaías 65:1 diz, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Olha o que diz. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo não se chama no meu nome. E disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha o que Paulo vai dizer citando Isaías, Romanos 10:20. Isaías, a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei aos que não perguntavam por mim. Amados, esse é o nosso Deus. Deus está se revelando a você nessa manhã. Ele se revela. Olha quem está falando assim, Deus está se revelando a você. Deus está. Filipenses 1:6, eu estou na metralhadora da Bíblia. Diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou, quem começou a obra foi a pessoa, foi o homem, foi o coração humano. Aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Levanta uma da sua mão e fala assim, aquele que começou boa obra em mim. Fala, ele vai completar. Porque ele é o que inicia e ele é o que consuma a obra. Você é uma grande obra de Deus. Aquele que começou a boa obra em mim. Mas no meio do caminho, pode ter se perdido da igreja, pode estar desgarrado, Deus vai manifestar a justiça no irmão. Mas Ele há de completar a boa obra. Ele há de completar a boa obra, igreja. Deixa eu respirar um pouco, porque talvez alguém esteja ouvindo isso, talvez pela internet, essa pregação. Bispo Fê, isso aí contradiz tudo que eu aprendi em anos de igreja. Eu estou mostrando a Bíblia. E eu gosto de falar como o meu apóstolo me ensinou. Mas eu estou pregando a Bíblia, não estou com outro livro aqui, não estou com nada. É a Bíblia, está na Bíblia. Então não tem contra a Bíblia, a palavra está sendo pregada. Mas às vezes existe, sabe, um paradigma cauterizado, uma mente cauterizada legalista, que muitos falam assim, Rubens, isso é muito injusto. Uma vez eu estava pregando isso para um amigo meu, ele falou assim, esse Deus separatista não é o Deus de amor. Aí vem com essas expressões, né, do mundo, separatista, essa ideologia.
Que Deus separatista o quê? O Deus soberano de amor, que escolhe os seus filhos, que elege antes da fundação do mundo. Esse é o amor de Deus pela vida dos seus filhos. Mas e os outros? Os outros não são filhos dele. São filhos do diabo. Volta 3 cultos, você vai entender. Eu preguei exaustivamente 3, 4 cultos só sobre lobos e ovelhas. Alguém vai dizer assim, ó, a injustiça da parte de Deus. Coloca Romanos 14, 16. Pode continuar. Olha lá. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus. Vamos juntos, igreja, de modo nenhum. Ah, não, isso que você está pregando é injusto. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então a Bíblia já responde, o povo fala, não, mas isso é injusto. Não é injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Isso tem que colocar o nosso coração em paz. Deus não é injusto, pelo contrário, Ele é justo. A Bíblia diz que é a sua justiça que é trapo de imundícia, sabia? A sua e a minha é imunda, a dele é divina, a dele é perfeita. Só que a gente, na nossa ótica, na nossa mente pecaminosa, nos nossos pensamentos, a gente fala, não pode. Por que não pode? Ele criou, Ele é soberano, Ele fará a vontade dEle, Ele estabelece o conselho. A Bíblia diz, farei toda a minha vontade. Aí o homem fala, não é possível, esse não é o Deus que compreende. Esse não é o Deus, cara, esse é o Deus da Bíblia. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque você tem que ter fé para acreditar nisso. E só os eleitos acreditam, cai bem no seu coração, porque você é filho de Deus amado, e o Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho. Então quer dizer que o homem, dizer que o homem que escolhe a Deus é um pecado? É um pecado. A soberania de Deus é a verdade bíblica. O resto é sofisma, é altivez. Quando você recebe Cristo, não é porque você o escolheu, a Bíblia é muito clara, é porque Ele te escolheu. Deus escolheu e nos elegeu. Então a gente tem que ficar em paz nessa manhã, igreja, e não ficar num braço de ferro com o Deus soberano, mas aquietar o nosso coração e falar assim, Deus, obrigado. Obrigado, Pai. E esse deveria ser o sentimento da igreja de Cristo, não ficar lutando contra, não, porque, para pensar, isso é puro ego humano. Deus falando na sua palavra, eu sou soberano, eu determinei as coisas assim. Não é possível. Por que não é possível? Porque o teu ego humano não deixa Deus ser Deus? Deixa Deus ser Deus. Por que a Bíblia fala que a vontade dele tem que ser prevalecida, feita e não a nossa? Aí o homem quer que a vontade dele humana... Não, eu não estou aqui para falar se é injusto e não é injusto. Eu estou aqui para falar, Deus estabeleceu assim. Quem sou eu? Quem sou eu para discordar do Deus soberano? Então, que nós possamos, essa manhã, ter essa paz no nosso coração. Nós somos escolhidos por Jesus antes da fundação do mundo, nós somos salvos por sua vontade e para sempre. Estamos completos em Cristo e cremos nisso para a glória de Deus. Por quê? Porque assim fez o Senhor. Na sua soberania, Deus diz isso e pela fé nós cremos. Esse é o processo. E eu só posso crer porque eu tenho um Espírito. Só pode dizer Senhor pelo Espírito, não é o que diz a palavra? Eu só posso dizer Senhor pelo Espírito. Só pode dizer então Senhor quem é filho, quem tem um Espírito. Vamos para o ponto 2, para a gente avançar para o final. O incrédulo não pode buscar a Deus porque está morto espiritualmente. Efésios 2, 1 em diante diz assim, Ele vos deu vida, estando vós... Você tem que decorar Efésios 2, porque isso aqui traduz muito do que é a graça de Deus. Efésios 2, aqui eu vou ler até o 8. Então, olha só, isso aqui é base do nosso ministério. Começa no 2, começa no 1, na verdade. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Já falei aqui de forma exaustiva do morto. O morto não escolhe. Eu estava morto, Ele me deu vida. É do céu para a terra, a vida veio. 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você não tem mais essa desobediência. Você estava, Paulo está falando de um passado, você estava no curso do mundo, você estava lá, Deus te deu vida. O que Paulo diz? Ele te resgatou desse lugar, te transportou para o reino. Então agora, isso está lá nos filhos da desobediência, isso não atua mais em nós. Agora fala assim, eu tenho o Espírito Santo em mim. 3 pessoas entenderam. Nós temos o Espírito Santo em nós. O terceiro, já li o 3? Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Como que é a pessoa antes de Espírito, antes de Cristo? Ela faz a vontade da carne. Ela vai para os lugares que não deve, ela fala o que não deve, ela se relaciona com quem não deve, porque o que dirige ela é a vontade da carne. Por isso que na Nova Aliança tem um estudo extremamente importante, que é carne versus espírito. Porque eu tenho que entender que agora não é mais a minha carne que tem que reinar, reine, portanto, o vosso espírito.
Andai no Espírito, disse Paulo, e não satisfareis a concupiscência da carne. Agora que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que não só crer nele. Paulo diz, andai também nele. Então agora eu ando no Espírito. Mas antes eu não tinha o Espírito. A Bíblia diz que eu fazia as vontades, a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha como nós éramos, no passado. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por conta do pecado, nós éramos como o mundo, como os demais, filhos da ira. Agora diz no 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, levanta as duas mãos para o céu e fala, obrigado, Jesus, pela tua riqueza e misericórdia. Aí, em vez da igreja focar nisso, a igreja está focando, não, porque Deus é separatista. Obrigado, porque Deus, quem que fez, fala comigo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos delitos do pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça ou pela lei? O que diz a Bíblia? Pela graça sois salvos. Vamos entrar em qual? No 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso aqui é o pacto da graça. É difícil entender isso? Pelo Espírito, não. Esse é o pacto da graça. Então, a nossa salvação, ela vem de Cristo, e foi pela graça. O dom da fé foi dado para nós crermos em Jesus. Eu falei que eu ia ativar o modo metralhadora bíblica. Coloca para mim em 1 Coríntios 2,14. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Entenda, nós recebemos um galardão que ele vem do céu. O nosso galardão não é nosso por nós. A Bíblia diz que o homem tem galardão em vida, mas o galardão que nos interessa é o galardão da eternidade. Nós receberemos, a Bíblia diz assim, cada um prestará contas de si do que fez com o corpo, para receber o mal ou bem do que fez, conforme o mal ou bem que fez. Então que você entenda que alguém que estabeleceu algo, e foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,7 diz assim, por isso o pendor da carne, preguei sobre isso no domingo passado, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Então as coisas da carne não estão sujeitas a Deus, nem pode estar. O lobo, ele está na carne, o lobo não tem o Espírito, então ele não está sujeito à lei de Deus, não tem o Espírito Santo, ele não está sujeito à lei de Deus, não pode estar porque não foi posto para isso. Não foi posto para isso, igreja. Por que nós agora temos que essa luta entre carne e espírito? Porque agora a nossa carne, eu me lembro da minha mãe ensinando isso para mim. Fernando, é como se na sua carne, na carne do homem, uma injeção de tudo que é ruim fosse colocado lá. Tudo que não presta. E essa carne, ela não aproveita para nada. A nossa carne, ela é trapo de humilhação. Ela quer nos humilhar. Só que a nossa verdadeira identidade, ela não é carnal. Ela é espiritual. Por isso que eu acabei de citar, andai no Espírito. E qual que é a luta do crente hoje? Carne versus Espírito. Então, nós precisamos, todo dia, alimentar o Espírito. O que eu falo nas minhas pregações? É incoerente uma pessoa falar assim, nossa, eu não consigo ser espiritual. Eu pergunto, o que você alimenta mais? Você só se alimenta de vídeo carnal, só de coisa que não presta, só alimenta a sua carne, aí você quer que no final do dia o resultado seja uma vida espiritual? Alimenta o teu espírito para você ver se você não se torna uma pessoa mais espiritual. É o que eu falei no domingo passado, devora a palavra de Deus, cresça na graça e no conhecimento. Você vai ser fruto daquilo que você está se alimentando. Agora, eu só me alimento de TikTok, só me alimento do malvadão, só me alimento de coisa que não presta, só de trend que... você vai ser carnal, você vai seguir o curso do mundo. Só que você não pode mais estar nesse lugar, porque Deus já fez uma grande obra na sua vida. Isso é você blasfemar contra o sangue da aliança. Não podemos. Agora nós temos que sermos santos e irrepreensíveis. Eu já li Romanos 8,7, já coloca o 3 para mim. Só confessam Jesus os que foram atraídos por Ele. Então aqui coloca a paz no nosso coração pastoral. Como conhecerão se não tiver quem pregue? Já falei isso. Não, eu falei não. Paulo diz isso. Ou seja, eu tenho que pregar a palavra. Como é que você está conhecendo Jesus? Porque alguém está pregando. Como ouvirão se não tiver a pregação? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Eu estou pregando, o pastor está pregando, você tem o Espírito ativo aí, você tem o dom da fé e você conhece Jesus. Agora, só pode vir a Jesus, só pode confessar Jesus aqueles que foram atraídos por Jesus. E Jesus foi muito claro, é o que eu falo, a pessoa pregou João 6 a vida inteira, mas agora com a revelação da graça você vai entender a clareza de Cristo quando ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir a Jesus se já não é dele. Se o Pai não o trouxer, qual é o 45? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Só pode ir a Jesus aqueles que do Pai. Jesus é Deus. Ele está na manifestação de Filho, aqui pregando, falando sobre Deus. Mas Jesus é o próprio Deus encarnado. É a manifestação de Cristo. Então, nós entendemos, nós sempre estivemos em Deus.
Agora, em Cristo, nós vamos até Ele, por quê? Porque nós sempre fomos dele. E só pode vir a mim aqueles que o Pai enviou, disse Jesus. Então, só pode receber Jesus, só pode levantar a mão e confessar. Levantar a mão é um símbolo, é uma comunicação corporal. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, se creres e confessares com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, esse é o selo do Espírito. Então, só crê e recebe Jesus, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que foram enviados pelo Pai, aqueles que vão até Jesus foram enviados pelo Pai, ou seja, sempre estiverem em Cristo. Então, só as ovelhas de Cristo podem receber Jesus. Isso aqui é algo maravilhoso. Em Tiago 1,18 diz, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha o que a Bíblia diz de você. Você é primícia da criação de Deus. Tem uma primícia aí do seu lado, dá um sorriso e fala, Deus te ama muito. Fala, Ele te amou antes da fundação do mundo. Você é uma primícia. 1 Coríntios 12:3. Eu falei aqui, sim, você estava lá no CIDS, você falou para mim, você vai conseguir ler tudo isso de versículo? Eu falei, confia no Pai. Estou acabando. 1 Coríntios 12:3 diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus, maldição, né, maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão... Só pode ir para Jesus se for pelo Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Amém, igreja? Está ouvindo a revelação? Está entendendo? Lucas 10:22, estou falando para você que só confessa Jesus aqueles que sempre foram dele. Lucas 10:22, tudo me foi dado e entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deixa eu te contar uma coisa maravilhosa essa manhã. O próprio Senhor Jesus quis revelar a você tudo isso. O Senhor te ama, você é um filho amado, escolhido antes da fundação do mundo. Os teus ouvidos de ovelha estão, sensíveis à voz do Senhor. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos vão sentir coceira nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. A gente está vivendo isso nessa geração, as pessoas não suportam a sã doutrina. Você está ouvindo a sã doutrina. Se isso está sendo bênção para o seu coração, graças a Deus que você é ovelha. Muitos nos finais dos dias não suportarão a sã doutrina. Por isso que eles mordem, ficam raivosos, não suportam a sã doutrina. É como estão as coisas aí fora hoje. Filhos desgarrados, ímpios, enfim. Vamos para o final. Salmo 65:4 diz, bem-aventurado, o que é isso? Felizes, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. A quem escolhes e aproximas de ti. Diga assim, eu sou bem-aventurado, porque eu fui escolhido e aproximado de Deus, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, teu santo templo. Você está aqui hoje feliz, amado, porque você foi aproximado. Você está aqui hoje porque você foi escolhido. Ninguém vem aqui para a igreja, meu Deus, eu não acredito que eu vou lá mais uma vez. Você pode ter cansado na sua alma, você pode estar cansado na sua mente humana, mas o teu espírito se regozija, o teu espírito se alegra. Você sabe que você foi aproximado e escolhido por um Deus maravilhoso antes da fundação do mundo. E aqueles que são filhos desse Deus, digam glórias a Deus aí no seu lugar. Oh, cara. A Marli dá uns tapinhas assim, umas palminhas, que nem minha... É isso aí, eu gosto dessa palminha que nem a minha mãe. Então, eu quero terminar dizendo para você, dizer que o homem, quem escolhe a Deus, é um pecado contra a soberania de Deus. É um sofisma, não tenha medo. Não tenha medo. Se você falar isso na categoria, eu falo o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não falasse, eu não falaria. Mas se a Bíblia diz, a gente fala. A nossa fala tem que estar alinhada com a palavra. Então, quando você recebe Cristo, não é porque você o escolheu, mas porque Ele escolheu você. Essa equação ela tem que estar clara nos nossos corações. Essa equação tem que estar, certa nas nossas... Porque senão a nossa relação com Deus ela é totalmente disfuncional. Eu não sei quem eu sou diante de Deus, eu não sei quem é Deus. Aí eu vou pregar, eu falei que ia pregar domingo que vem, mas acho que eu vou falar da Trindade, né? Que o povo fala, não, mas eu estou relacionando com um Deus Pai, depois um Deus Filho, depois um... Então você vê, aí a igreja tradicional acredita no politeísmo, né? Tem vários deuses, a Bíblia não diz em 3 deuses, Deus de um só Deus. Eu sou o Senhor, nós vimos aqui, eu sou Deus. Ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito. A Bíblia diz, o Espírito é Deus, o Espírito é o Senhor. Então, isso tudo te traz uma conexão com Deus. Você sabe que Ele é Jesus, que Ele é o Espírito, que Ele é Deus, que Ele é um só. Você não tem que ficar orando um pouco para um, a outro ficou com inveja, deixa eu orar um pouquinho para esse, o outro também está com inveja, deixa eu orar um pouco para ele. Não, quando você fala, Senhor Jesus, você está falando com Deus.
Você está falando com o Espírito, porque Ele é um só. Eu e o Pai somos um, diz a palavra. Jesus disse. Acho que eu vou pregar domingo que vem sobre isso. Felipe falou, Senhor, você fala do Pai, você fala do Pai. Então mostra-nos o Pai. Não foi o que disse o discípulo Felipe? Aí o que o Senhor fala para ele? Felipinho do meu coração. Ô Felipinho, você quer ver o Pai? Eu quero ver o Pai. Eu quero ver o Pai, Jesus. O que Jesus fala? Há tanto tempo estou convosco e não percebes? Jesus é Deus, amados. Jesus é Deus. Então, assim, entender a graça de Deus, a soberania de Deus, eu me emociono, porque isso aqui traz, sabe, uma leveza na tua vida com Deus. Isso aqui traz, sabe, você pode respirar, o fardo é leve, o jugo é suave, só na graça. Porque na lei é maldição, condenação e morte. Não, mas eu também quero ficar um pouco na lei. Você está se colocando debaixo de maldição e de morte. Que loucura é essa? Viva a leveza do Espírito. Viva, sabe, o fardo leve e suave, o jugo dele é esse. Me colocar debaixo de um lugar que Deus já me tirou espiritualmente, eu não seria louco de fazer isso. Então, sabe, é a leveza. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Senhor, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu tenho segurança. Aí fiquei assim, não, mas o Apocalipse, mas eu sei, amado, pode vir o Apocalipse, pode vir a grande tribulação, pode vir o que for, pode tocar a trombeta, pode vir o selo abrir, pode ser o que for, pode voltar os anjos, pode vir o cavaleiro do cavalo branco. Eu falo, ei Deus, eu sei que eu vou contigo, Pai. Sou teu filho. Aí fica o povo, será que se vier hoje eu vou, eu fico? Aí eu falei domingo, né? Eu assisti Faustão ontem. Meu Deus, se Jesus voltar hoje, me lasquei. Eu assisti o Caldeirão do Hulk. Eu assisti, sei lá o quê. Fica desesperado. Eu falei desesperado, tinha a porta dos desesperados, né? Lembra isso aí? Saiu um macaco lá pulando atrás do povo. Eu, antes de ir para a escola, eu só assistia aquilo. Serginho Malandro. Aí saiu o gorila, pega a mulher lá. O povo acha que é isso o evangelho, vai sair o gorila pegando você. Não, mas você já foi pego pelo Espírito Santo, selado para o dia da redenção. Você e Cristo, amado, você tem um selo do Espírito Santo. Tem que ter medo do gorila, tem que ter medo de nada. Isso é a graça, igreja. Deus nos escolheu, Deus nos salvou, fomos salvos pela sua graça. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. Na sua soberania, Ele quis, e nós cremos que é assim. Então, como nós estudamos no culto passado, eu vou terminar lendo Jeremias 1,5, que diz, antes que eu te formasse, não foi então no ventre da sua mãe, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, e te consagrei. Quem fez o quê? Foi Jeremias que falou, eu não fui formado, mas eu escolhi Jesus, eu me consagrei. Não, nada disso. Eu te escolhi, Jeremias. Eu te consagrei, eu te constituí profeta das nações. Assim como Deus fez com Jeremias, a Bíblia diz que Ele não faz acepção entre os seus filhos. Ele também te escolheu, Ele também te levantou, Ele também te elegeu. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus soberano. O salmista diz no 139:16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Diga comigo, esse é o Deus soberano. Os dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então a soberania de Deus não é o Deus bruxo, como diz no ano passado, que sabia quem ia escolher ele, porque sabia que ia escolher, ele vai lá antes e predestina. Não. Os dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ele já tinha determinado que você era uma ovelha. Ele já tinha determinado que você era um filho amado. Então nós estamos encerrar hoje, eu encerro dizendo que essa ideia de livre-arbítrio ela é antibíblica. O homem sem Cristo, igreja, está cativo do pecado. O homem sem Cristo, ele é enganado. Ele está sem força para buscar Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que diz a palavra. Mas a boa notícia é que Cristo liberta. A boa notícia dessa manhã é o Evangelho, as boas novas de grande alegria. Eu estou aqui anunciando para você, Cristo liberta, Cristo transforma, Ele coloca você em um novo caminho. Quem está morto, amado, não pode escolher nada, mas Deus na sua graça, na sua infinita bondade, Ele nos deu vida, Ele soprou o Espírito dEle nas nossas narinas, e nós agora, amado, nós passamos a viver o que? As verdades bíblicas. Essa é a boa nova do Evangelho, as boas novas de grande alegria. Jesus Cristo, igreja, ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo nos escolheu, nos salvou.
Jesus Cristo está manifestando o seu plano. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu e você estamos em obras. Mas essa obra não é igual ao do governo de São Paulo, não. Essa obra, ela vai ser acabada. Porque nós estamos em obra por aquele que iniciou. E aquele que começou é aquele que termina. Ele é o autor e consumador da fé, diz a palavra. Nós estamos em obra e nós seremos completos até o dia de Cristo Jesus. Eu termino dizendo para você, o livre-arbítrio é uma prisão disfarçada de liberdade. Porque a verdadeira vida, ela está em Cristo. Que assim seja na tua vida, que assim seja no teu coração, porque essa é a vontade de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus com alegria. Glória a Deus, igreja. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos terminar adorando a Jesus, falando com Jesus, levando suas mãos aos céus em sinal de total gratidão pela palavra que você ouviu. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, honras, louvor e glória. Jesus, obrigado porque mais uma manhã o Senhor alimentou os nossos espíritos. Obrigado, Jesus, que nós entendemos que o livre-arbítrio é uma prisão, Jesus. O livre-arbítrio é uma falsidade, Jesus. É uma ilusão, Pai. A verdade é que o Senhor é soberano, Jesus. A verdade é que o Senhor, Pai, nos escolheu em Ti. Obrigado por esta série fundamental, Pai. Obrigado por esta série, Jesus, que vem colocar as coisas no trilho, Jesus. Obrigado por essa série que vem alinhar coisas nas mentes, nos corações, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor, no seu amor, nos atraiu até a Ti, Senhor. Nos aproximou de Ti, Jesus. Obrigado, Pai, porque nesta manhã, Jesus, nós podemos, mais uma vez, ter a testificação que nós somos filhos, Jesus. Porque um filho ama ouvir a palavra do Pai, Jesus. E nós, nessa manhã, mais uma vez, amamos ouvir a Tua voz, Jesus. O Senhor nos apacentou. A perdida o Senhor buscou, a desgarrada o Senhor atraiu. O Senhor apacenta as ovelhas com justiça. Ouvimos isso, Pai. Aqui estão filhos que estão sendo apacentados com justiça, Jesus. Aqui está a tua igreja, Jesus, que está sendo cuidada pelo Senhor, que é o verdadeiro pastor das nossas almas, Jesus. Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós queremos terminar esse culto, Pai, com gratidão. Nós queremos terminar esse culto, Senhor, louvando o Teu santo nome. Meu amado, eu queria que em um minuto você levantasse suas duas mãos aos céus e que você agradecesse, enchesse essa casa da tua gratidão a Jesus. Porque tudo que você ouviu essa manhã não pode ficar só no teu intelecto, não pode ficar. Abre a tua boca agora e começa a dizer: Senhor, obrigado. Não deixa eu dirigir a tua oração, não, porque você é filho e o filho chega diante do Pai. Você tem acesso ao trono. Enche essa casa com a tua gratidão, enche esse lugar com a tua palavra de gratidão a Jesus. Diga: obrigado, Pai, porque o Senhor me elegeu. Obrigado porque os mistérios estão sendo revelados. Obrigado, Pai, porque antes da fundação do mundo o Senhor, Pai, já havia determinado. Eleitos fomos segundo a tua presciência, segundo a tua determinação e graça. Obrigado, Pai, porque nós estamos posicionados nessa última reforma protestante. Obrigado, Jesus, porque nós temos uma vida contigo. Obrigado, Jesus, porque nós não precisamos de um substituto. Obrigado, Jesus, porque Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de santos, não precisamos, Pai, de um homem, não precisamos de um sacerdote. Tu és o sumo sacerdote das nossas confissões. Tu és suficiente, Tu és Deus, Tu és, Pai, aquele que nos lavou, nos regenerou. Fomos lavados pelo Teu sangue, regenerados na cruz, Jesus. Oh, o Senhor diz: está consumado. O Senhor disse: o fim da lei é Cristo para a justiça. Nós cremos, Deus, nós cremos, e está escrito: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Estamos nós aqui nesta manhã, Pai, somos os felizes. Nós não precisamos ver para crer, mas é porque cremos, nós veremos. E eu creio, Jesus, na Tua palavra que diz: os sinais hão de acompanhar os que creem. Nós não corremos atrás dos sinais, mas são os Teus sinais que nos seguem. Os sinais hão de acompanhar. Deus, que nesta semana nós vejamos os sinais nos seguindo, que nós vejamos os prodígios, que nós vejamos as maravilhas. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor nos disse nesta manhã: o Teu conselho permanecerá de pé. O Senhor fará toda a Tua vontade, e nós queremos orar: faça a Tua vontade,
hoje nesta igreja, Deus. Faça a tua vontade nas nossas vidas. Faça a tua vontade, Senhor, nas famílias aqui representadas. Faça o teu querer, Jesus. Nós terminamos esse culto dizendo: tu és o Deus soberano, tu és o Deus criador. Nós não, Pai, usurpamos, nós não nos colocamos num lugar, Senhor, que não é nosso. Nós nos submetemos, Jesus. Nós nos rendemos às tuas mãos, Pai. Nós nos humilhamos aos teus pés, Jesus. Nós nos dobramos em adoração, porque está escrito que o Senhor é o único Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus, Pai. Nós adoramos o teu nome, Jesus, porque o Senhor se revela a nós. Nós não te buscamos pelo que o Senhor pode nos dar, mas nós te adoramos pelo aquilo que tu és, Pai. Obrigado pela tua graça revelada, obrigado pelas sondáveis riquezas, obrigado pelos mistérios que estão sendo revelados. Deus, eu oro que esta palavra corra, Jesus, que essa palavra alcance corações. Oh, Pai, oramos por pessoas sendo libertas, Senhor, da escravidão, sendo libertas de um sistema enfermo, Jesus. Nós oramos, Pai, tira os teus filhinhos amados, Pai, de líderes inescrupulosos, Pai, de lobos roubadores, aqueles que roubam a lã das ovelhas. Deus, eis-nos aqui aliançados com a última reforma protestante, eis-nos aqui aliançados para cumprir o teu querer. O Senhor nos arregimentou, Pai, o Senhor nos arregimentou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos atraiu, e nós queremos dizer, como disse Isaías: eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai, envia-nos a nós, Jesus, envia-nos a nós, Pai, para essa geração pervertida, Jesus. Oh, envia-nos a nós, Pai, para sermos luzeiros desse mundo, para sermos sal, para sermos, Pai, aqueles que vão iluminar as trevas. Eis-nos aqui, Jesus, para cumprir o teu querer, Pai. Eis-nos aqui, Pai, para nós vivermos a tua vontade acima da nossa, Jesus. Eis-nos aqui para experimentarmos da transformação e da renovação da nossa mente, porque nós queremos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade dos céus. Nós saímos daqui, igreja, declarando que viveremos a melhor semana das nossas vidas, porque o Deus predestinador nos colocou para andarmos em boas obras. Pai, será uma semana inigualável, será uma semana, Pai, de avanço, será uma semana de progresso. Todos os grilhões já foram ao chão, Pai, as muralhas cairão, o mar vai se abrir e nós passaremos em seco, Jesus. Tu estás nos tomando pela nossa mão direita, e o Senhor é aquele que coloca um caminho no deserto, rios no ermo, Jesus, e nós andaremos no teu caminho e viveremos a tua vontade. Eu declaro, meu amado, sobre a tua vida, que as doces manifestações do Espírito Santo, elas serão constantes, elas serão permanentes, e aqueles que foram libertos da ilusão, aqueles que foram comprados pelo sangue, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, diga: dá um brado de vitória no nome do Senhor. Aleluia, igreja. Eu sinto verdadeiramente que Deus está aqui. Sabe o Deus de Israel? A glória dele está nessa sala. A glória dele está aqui, igreja. Esse Deus que se revela a nós, ele não é um Deus limitado, ele não é um Deus fraco. É um Deus onipotente, onipresente e onisciente. É um Deus que tudo pode, tudo sabe, e em todo lugar ele está. Que você possa sair dessa manhã aqui celebrando a Jesus, pela graça, pelo amor, pelas misericórdias. E não tem jeito melhor de celebrar Jesus senão louvando o nome dele. Quem está pronto para cantar um louvor de alegria finalizando esse culto? Olha quem está do seu lado, você vai falar assim: meu amado, nós celebramos o Rei da Glória, nós celebramos Jesus Cristo. Não sai correndo não, você tem 5, 6, 4 minutos para cantar um louvor. Olha quem está atrás de você e fala assim: só as ovelhas cantam. Diga isso. Vamos cantar o louvor 1, mas é com alegria. Ih, não dá. Tudo dá. Rubão, você é o cara. Deixa eu pensar. Eu quero ver se esse menino é o menino da tecnologia. Luquinha, não tem pressão, cara. Tá a igreja inteira te olhando. Senhor, tu és bom. Solta ela aí e a gente toca em cima dela. Você pode dar um brado de vitória a Jesus pela bondade, pela fidelidade dele. A Bíblia diz que dura de geração em geração, igreja. Aleluia!
E o guitarrista chegou, diga glória a Deus. As suas palmas com alegria aos céus. Ele é bom em todo tempo. A bondade dele nos segue. Eu quero ver a sua voz, quero ouvir a sua voz, não dá pra ver. Bem alto, vamos. Senhor, misericórdia é pra sempre. Ele é bom ou não é? Tua misericórdia é pra sempre. Ela é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Eu quero ver a tua alegria nesse cinema nessa manhã. Diga, te adorarei por tudo. Aleluia, aleluia. Eu te adorarei por tudo que é Jesus. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Eu te adorarei por tudo que é. Dá um grito e diga: e Deus é bom. As palmas com alegria, com gratidão no coração. De geração em geração a bondade dele nos segue. Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Vamos lá, Rubão. Todos os povos te exaltarão. Os filhos de Deus, os escolhidos, celebrem a Ele. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Eu te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Ele é bom e Deus é bom. As palmas lá em cima com alegria. Hey! Em todo tempo Ele é bom. Diga com a sua boca: e Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. Não é só de domingo de manhã não, é todo o tempo. E Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. E Deus é bom. Você pode dar um brado de vitória a Ele. Faz um barulho de festa aí, igreja. Com as mãos aos céus, declare: ela é pra sempre. É pra sempre, Senhor. De geração, Senhor, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Você consegue pular aí na fileira? Deixa eu ver. Subiu, te adorarei. E aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Eu te adorarei, Senhor. Te adorarei de todo o coração. Te adorarei por tudo que é. Diga, te adorarei. As palmas, vamos lá, igreja. Aleluia. Eu te adoro. Vai, Rubão, vai, Rubão. Por tudo, por tudo. Eu te adorarei. Eu te adorarei por tudo que é. Eu te adorarei, Senhor, em todo o tempo, Deus.
Cristo. Abraça quem está do seu lado e fala: somos filhos do Deus bom, do Deus soberano. Até amanhã, graça e paz a todos.